Muito bom dia. Começo por agradecer, o meu nome é José Costa, começo por agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para conversar, focarmos hoje um bocadinho sobre o software de gestão de cantinas, uma área à qual a DIC se ligou há algum tempo e sobre a qual, portanto, pretendo falar um bocadinho. Relativamente, portanto, a esta área, o grande objetivo portanto, é garantir um melhor planeamento da nossa organização, diminuir desperdícios e fruto disso, enfim, fazemos redução de custos, termos redução de custos fruto desse melhor planeamento. Estava eu então a dizer que relativamente às marcações dos utentes que deve ser um processo simples, rápido e que permita, portanto, com isso, depois a boa continuação e acompanhamento do dossiê da parte de quem está na administração. Mas, portanto, termos um bom processo de marcação de refeições é fundamental, é muito importante. Logo, portanto, fruto dessas marcações também, portanto, estas marcações dão-nos um contributo para o melhor planeamento das nossas compras, sejam dos ingredientes, sejam de outros produtos que também são vendidos ou disponibilizados aos nossos utentes nas cantinas e portanto, é evidente que nós temos normalmente as pessoas têm uma noção da média de refeições diárias, etc., e até em função dos dias da semana, mas tendo, digamos, uma informação relativa às marcações, à quantidade de marcações que vamos tendo dia após dia, isso também nos ajuda a esse planeamento das compras. A confirmação da prévia das refeições é um passo que normalmente é opcional, é facultativo, ou seja, é algo que no fundo, é a confirmação de que as pessoas estão no próprio dia. Então, estou a falar de uma confirmação no próprio dia para portanto, das pessoas que estão presentes e com disponibilidade para, portanto, aparecerem na cantina para almoçar, digamos assim. Nem sempre há necessidade disso, nem sempre as organizações dão este passo, mas pode ser uma ajuda. O registro das cantinas, do consumo é fundamental. Portanto, sem isso, depois não conseguimos medir, não conseguimos saber se tivemos, quer dizer, muita gente, quantas pessoas tivemos presentes, quantos produtos, quantas refeições foram servidas, se houve produtos adicionais, se não houve, etc. Portanto, é outro objetivo termos um registro em condições dessas presenças. Quando eu digo em condições, deve ser célere também, porque ninguém quer estar muito tempo com o tabuleiro na fila e vai-nos permitir toda essa análise a posteriori. Finalmente, a possibilidade de integrarmos, digamos, toda esta informação recolhida, todas estas presenças ou ausências, por vezes, portanto, com a nossa contabilidade e, eventualmente, com o processamento dos salários. Portanto, eu diria que aquele grande objetivo do planeamento pode ser subdividido aqui nestes 5 sub-objetivos, se assim quisermos. Falando agora de grandes áreas, das grandes áreas deste tipo de aplicações. Pois temos fundamentalmente os utentes, os produtos, as emendas e os grupos. Os grupos digamos, no fundo, servem para agrupar utentes, para permitir análises por departamento, sejamos uma escola por turma ou por curso, se estivermos numa empresa, pelo departamento financeiro, pelo armazém, disto, daquilo, portanto, são elementos que nos podem ajudar depois à exploração e à análise dos dados que vão sendo recolhidos. Outra área que
que é importante, portanto, como também falamos, as marcações, as confirmações e as consultas. Aqui há necessidade ou há possibilidade, ou deve haver a possibilidade, de, feitas as marcações, termos análises prévias à prestação do serviço. Devemos ter a possibilidade de saber quantas refeições, por exemplo, de carne ou de peixe, vamos ter para um determinado dia ou para uma determinada semana e portanto, é outra área importante deste processo de gestão de uma cantina. O registro dos consumos, e aqui eu quero focar também que é o registro dos consumos, tudo bem, mas também é um controle, porque nós sabemos que nas cantinas, por vezes, há troca de pratos, ou seja, porque as pessoas estão na fila e por vezes aquele prato tem melhor aspecto do que aquele que eu marquei e pegam num prato que não foi aquele indicado na marcação e portanto aqui também é uma função de registro, mas também de controlo, e a aplicação, o software também nos deve ajudar a identificar esses desvios, porque depois a pessoa até pode levar o prato alternativo, mas já é com o conhecimento e o consentimento de quem está ali a controlar, portanto, todo este processo no decorrer da refeição à medida que as pessoas vão chegando e vão aparecendo. Prestado o serviço, servida a refeição, a gestão e o controle de tudo isto é importante. Percebermos, por exemplo, se pessoas que marcaram, se não apareceram, saber por exemplo, a nível dos convidados, também porque nós sabemos que nas cantinas normalmente aparecem, enfim, convidados ou visitantes, como quisermos designar, ou ambos até, ou ambas as situações também podem coexistir. E, portanto, esta área da gestão e de controle também é uma área de muito valor, porque vai nos permitir fazer uma análise a posteriori. Pronto, como referi há pouco também, a integração na contabilidade também é fundamental, é importante, porque se os dados estão no sistema, se nós sabemos quem almoçou, portanto, a quem foi prestado este serviço e servida a refeição, pode haver, há a partir de interesse em contabilizar todo esse processo, e não importa aqui se temos contabilidade analítica, se vamos refletir, portanto, se temos centros de custo, podemos ter esse desmembramento ou desdobramento contabilístico ou não, mas aqui o que importa é que, tendo a informação no sistema, ok, então vamos gerir da forma que nos for mais favorável todo este processo de integração, seja na contabilidade e eventualmente ao nível dos salários. As marcações de que temos falado, ou a utilização, se quisermos, de uma aplicação, de um software, qualquer que ele seja, normalmente passa por um registro, por uma identificação perante o sistema de quem sou eu que me estou a apresentar e que pretendo aceder ao sistema. Portanto, aqui deve haver também a criação, portanto, um controle de acesso em que as pessoas se identificam, seja através de um cartão, porque a empresa ou a escola distribuem cartões de plástico a cada um, portanto, esse cartão pode ter essa utilidade de ajudar as pessoas a entrar numa aplicação deste género, mas também poderá ser o e-mail, por exemplo, porque hoje esqueci-me do cartão em casa. Não o trouxe, mas isso não deve ser impeditivo de eu me poder ligar ao sistema e de fazer a marcação da minha refeição para amanhã, para esta semana, para a semana que vem. Isto em relação, digamos, ao utente, mas também em relação aos utilizadores da aplicação. Portanto, estamos a falar há pouco daquelas áreas das análises, etc., são tipicamente funções de back-office ou de administração, como quisermos, portanto, esses utilizadores também devem apresentar ao sistema por uma destas formas. Estes utilizadores estão
associados a perfis e depois, fruto do perfil a que pertencem, vão ter mais ou menos opções disponíveis consoante o dito perfil, não é? Se falarmos das marcações e dos utentes, portanto, tipicamente as funcionalidades ou as opções que interessam, é mais isto, as opções que interessam, portanto, é a possibilidade de marcar uma nova refeição, de consultar as refeições, eu marquei ou não marquei para amanhã, ou para segunda-feira, o que é que eu marquei, mas se calhar vou trocar e poder fazer essa alteração da marcação atempadamente, mas também, porque qualquer motivo alguém descobriu a minha password ou eu emprestei a minha password por qualquer motivo, então vou aproveitar e vou fazê-lo, vou alterar essa minha password a partir deste mesmo interface. Se falarmos um pouco agora da parte do back-office ou da administração de uma aplicação, de um sistema deste género. Começo por referir, digamos, a vantagem e o interesse de termos regras. Algumas regras são necessárias, como em tudo na vida, e ajudam a disciplinar também as pessoas na utilização destes sistemas. Eu aqui, portanto, aqui dou alguns exemplos de parâmetros que são interessantes e são úteis para esta realidade. A que horas é que... Aqui aquela figura que eu referi, aquele passo que eu disse que era opcional, que é da confirmação da presença das pessoas, portanto, na instituição ou na empresa, como forma de termos uma segunda confirmação da refeição. E isso pode ser executado, essa confirmação pode ser executada com um sistema externo, com um dispositivo externo que não está ligado ao software que faz a gestão da cantina. E quando assim é, importa, digamos, definir uma regra que nos permita que, até determinado momento, os utentes devem fazer essa confirmação. Portanto, há aqui um parâmetro que nos vai ajudar a isso, a hora da recolha da presença dos alunos, dos colaboradores, enfim, dos utentes em geral. Muitas vezes há necessidade de marcarmos à última da hora, vamos permitir isso, não vamos permitir, deixamos-lhe, ok, mas se permitirmos que a pessoa marque no próprio dia, até que horas o pode fazer? E, portanto, eu estava a falar há pouco da hora limite para fazer as confirmações das presenças, mas também da recolha dessas presenças. Outro exemplo de parâmetro. E, finalmente, o último parâmetro, portanto, o limite de refeições extra por dia, que neste exemplo está aqui a 0, mas poderíamos estipular que, ok, no próprio dia eu aceito que as pessoas marquem, por exemplo, até às 9h30 da manhã, mas só aceito marcações no próprio dia, por exemplo, para dois tipos de refeição de duas marcações, ou 3, ou nenhuma, como neste exemplo aqui encontramos. Portanto, são exemplos de regras que se devem estipular para disciplinar as pessoas, porque senão já sabemos que vamos ter marcações à última da hora, até à hora da abertura da cantina. E mesmo assim, sabemos que estas coisas acontecem, e os imprevistos, na verdade, os imprevistos acontecem a qualquer um de nós. Portanto, os sistemas também devem estar preparados para serem flexíveis e permitirem, dentro de algum controle, eventualmente um controle agora já mais humano, portanto, do gestor da cantina, de alguém responsável da cantina, permitir a marcação de última hora já fora daqueles prazos estipulados, dos timings estipulados naquelas regras. Vamos falar agora tocar no ponto das emendas, que é um aspecto fundamental sem a qual não temos marcações, naturalmente. A preparação das emendas, nós tipicamente encontramos o nosso amigo Excel, portanto, a possibilidade de criação ou a definição ou a construção das emendas em Excel, por ser uma ferramenta muito, muito simples de utilizar
e de trabalhar, e a generalidade das pessoas acaba por saber trabalhar com Excel. Portanto, aqui este é um exemplo, portanto, de um fecheiro que possa que é construído em Excel, portanto, com digamos, os pratos, os 2, os 3, os 4 pratos, aqueles que tiverem em vigor na organização, se estão disponíveis, porque podem alguns não estar disponíveis. Temos aqui alguns exemplos, portanto, com o ND, portanto, não disponível, e a sopa também, e a data. Pronto. Construída esta emenda, ou as emendas, seja para um dia, seja para um mês, ou 3 meses, ou um ano, o que for, o passo seguinte é naturalmente a importação das emendas, portanto, e o carregamento na base de dados, portanto, no sistema. Tipicamente é uma operação simples e que ajuda, no fundo. Não é só o ser simples de construir, mas também simples depois de importar. Naturalmente que deve haver a possibilidade de criarmos manualmente uma emenda para um dia, ou até alterar uma emenda, porque foi estipulado que eram febras de porco grelhadas e depois de repente são bifes de frango com cogumelos, qualquer coisa assim do género, não é? Portanto, a relação às emendas, elas fazem parte e são um elemento focal muito importante para esta nossa realidade de uma cantina. Também há todo um processo de acompanhamento das refeições, do que está reservado, se está confirmado ou não, se está servido no andamento, até no decurso, desde que abrimos a cantina, pode haver interesse de alguém que se encontra no back-office fazer um acompanhamento deste género. E, portanto, com painéis deste género do que estamos a ver, vamos encontrar essa informação na web. Quando estamos na cantina, quem está a trabalhar na cantina tipicamente terá aqui digamos, um interface deste género, em que, seja por intermédio do cartão, tal como referi na altura das marcações, também quando o utente se apresenta na cantina, também se pode identificar com o referido cartão ou pelo e-mail. Portanto, são duas formas, como eu referi, de chegar lá. Também, portanto, e feita essa identificação, há a apresentação ao operador, ao utilizador do software, portanto, no fundo, a pessoa que está a controlar aquilo que vai no tabuleiro, quem é a pessoa, se realmente aquele cartão é da pessoa que se está a apresentar. Poderemos ter a fotografia da pessoa também à vista, mas fundamentalmente vemos a refeição que foi marcada para controle do que está no tabuleiro. E também, se calhar, o elemento mais importante, ou tão importante quanto o do controle da refeição, que é termos uma noção de quem está a receber as pessoas e a registá-las, ter uma noção de quantas refeições têm marcadas para hoje, e à medida que as pessoas vão passando e se vão registando na cantina, se vão apresentando, portanto, aquelas quantidades de refeições vão passando, digamos, de cima para baixo, portanto, vão deixando de estar por servir e vão alimentando a segunda parte daquela zona do ecrã com as refeições servidas por tipo de refeição. Pronto, depois poder-se-á, se é no caso disso, registar outros produtos que a pessoa leva, porque leva uma segunda sobremesa, porque leva uma água a mais, pronto, outro tipo de produtos que também estejam disponíveis na cantina e que as pessoas aceitam, portanto, e pretendem levar no tabuleiro. Feito isto, registar, portanto, começamos pelas marcações, chegamos à cantina, servimos as refeições, atendemos as pessoas, fechamos a cantina e
vamos analisar, vamos trabalhar aqueles dados. Há naturalmente necessidade de termos um conjunto de análises, sejam na forma de listagem, seja na forma de consultas de ecrã, com exportações diversas, tipicamente para Excel, mas temos essa necessidade de fazer essas análises, por saber um utente, por grupos, os tais grupos, os departamentos ou as turmas, o que for, quantidades de refeições, só quantidades, só valores, quantidades e valores. Portanto, há todo aqui um conjunto, um grupo de análises que são ferramentas úteis para se trabalhar e que ajudam na gestão da nossa cantina e desta organização, no fundo. Finalmente, a integração da contabilidade. Como já referi, as refeições estão servidas, estão identificadas as pessoas, estão definidas as regras de integração, qualquer que seja o ERP, portanto, com que a nossa organização trabalha. Na data de hoje, e como eu não referi, mas nestes exemplos, o software, portanto, tem interface web, portanto, ou seja, estas integrações são sempre fáceis, conseguem-se estabelecer, seja pelo método que for, do web service ou de outros que existem. Portanto, temos a possibilidade de integrar, de levar para a área financeira todo este trabalho e os resultados, e dar seguimento depois de toda a atividade nesses módulos do ERP. Fundamentalmente, na área da gestão das cantinas e do software, eu penso que tocamos nas questões mais importantes, que estão mais, que interessam mais na gestão do dia-a-dia, nos diferentes aspectos, seja na perspectiva do utente, que tem que fazer marcações, seja na perspectiva do back-office ou da administração da cantina, nas diferentes análises, pré-prestação da refeição, do serviço, quer após a refeição do serviço. Termino indicando que algumas questões que possam ter, que depois estamos ao dispor para as satisfazer, para as esclarecer, e para isso pode ser feito pelo nosso e-mail info@dcsoftware.pt, da mesma forma para o meu e-mail pessoal, josé.costa@dcsoftware.pt. Depois estamos à disposição de todos para conversarmos sobre questões aqui abordadas que possam ter sido suscitadas no decorrer desta apresentação. E muito obrigado. Espero, enfim, que tenham... Peço desculpa, antes de mais uma vez, pelo lapso do microfone no início da apresentação. Espero ter sido esclarecedor e mais uma vez, fico ao dispor de qualquer contacto que entendam para conversarmos sobre este assunto. E mais uma vez, muito obrigado.